Pessoal, olha só, já vou explicar uma dinâmica que a gente vai adotar aqui. Se vocês olharem aí, nós temos um campo de perguntas e respostas aí, tá? O que eu gostaria de fazer? Eu vou passar rapidamente, o mais rápido que eu conseguir, a apresentação aqui do conteúdo, e a gente vai consolidando as perguntas de vocês aqui, para no final da apresentação a gente passar e respondendo as perguntas, tá? Talvez se der tempo, né? A gente talvez até, não sei, né? Estou com o Marcos aqui do lado me auxiliando no webinar, talvez abrir para as pessoas também, se der tempo, entrarem e interagirem com a gente aqui, tá? Mas aí vocês, com o andar da apresentação, vocês podem ir digitando aí na perguntas e respostas às questões que vocês tiverem, e no final a gente consolida e tenta dar um recap aí, rapidão, tá? O formato de webinar é legal, mas ele não permite a gente fazer muita interação durante a apresentação, essa é a diferença do presencial, mas a gente vai dar um jeito aqui. E eu acho que é o primeiro webinar que a gente está fazendo dentro da plataforma Teams também, tá? Do nosso lado. Então, talvez, vamos ver. Acho que a gente não vai ter nenhuma surpresa negativa, vai funcionar bem. Bom, 10h03, vamos começar. A galera que vai chegando, vai pegando conteúdo conforme ele estiver acontecendo, tá? Sejam todos bem-vindos aí. A gente está muito feliz aí de poder compartilhar muitas das coisas que a gente fala no dia a dia com você e nas interações que a gente tem aqui, principalmente no showroom, né? E esse webinar, ele, na verdade, ele é um apanhado de muito do que a gente já conversa com vocês, né? A gente sente que, apesar do pessoal conhecer, assim, Sonos, né? A gente sente que o pessoal ainda tem muitas dúvidas, né? Em relação a diferenciais da plataforma, como vender os produtos, como configurar, né? E uma coisa também que eu gostaria de ressaltar já no começo, assim, que é um feedback também dos papos que a gente tem com os vendedores, né? Que é uma coisa as pessoas ainda tentam, né, encaixar o conceito do Sonos, da plataforma Sonos, naquilo que nas coisas, nos paradigmas antigos, né, de áudio e vídeo que a gente conhece, né, de sistemas, enfim. Mas a gente vai tentar dar uma posicionada e uma desmistificada também nesses temas aí, tá? Então, eu vou compartilhar a tela, como eu falei para vocês, eu estou com o Marcos Azar aqui, que cuida do marketing, me dando um apoio aqui do lado, e ele vai fazendo aqui a gestão das perguntas e respostas também. Vocês podem ir escrevendo conforme a apresentação avançar, tá? Eu queria começar a apresentação aqui, né? O negócio que a gente fez aqui, quem participou do treinamento técnico vai ver um conteúdo que aconteceu essa semana presencialmente aqui, vai ver algum conteúdo duplicado, acho que no caso aqui só a Cris, tá? A gente pôs algumas informações a mais, mas é um pouco do mesmo que a gente deu no treinamento presencial aqui técnico essa semana. E então, uma coisa que eu gostaria de começar aqui falando é fazer um breve retrospectiva da evolução dos sistemas de áudio e vídeo, né? Isso é importante porque o Sonos é uma plataforma que ela se apresenta muito como uma alternativa aos sistemas de áudio e vídeo tradicionais que a gente está acostumado, todo mundo que está no mercado há mais tempo está acostumado a trabalhar, né? Com sistemas de multi-room, receiver, automação, tudo isso, né? Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui de um histórico rapidamente da evolução do sistema de áudio e vídeo para a gente conectar lá na frente no Sonos como ele é uma alternativa, né? Resolve muitos dos problemas e chateações que a gente, como empresários aqui do segmento, tem, tá? Então, um pouco de história, tá? Como que o mercado de áudio e vídeo evoluiu ao longo dos anos, de onde que ele veio e como que ele evoluiu, né? Então, lá no começo, nos primórdios, né, dos sistemas, né, a gente tinha os sistemas eram compostos basicamente por uma TV com controle remoto, né? O cliente operava tudo ali a partir de um controle remoto único, né? Era simples de operar, né? Se o controle falhasse, o cara ia mudava lá a TV na mão mesmo, você só tinha uma tomada e antena chegando na TV, né? Você tinha poucos recursos e tinha baixa qualidade de áudio e vídeo. Isso foi evoluindo ao longo do tempo para uma coisa que já é ainda, né,
ainda existe no mercado, que é a introdução do sistema de áudio de melhor qualidade, a introdução do receiver, principalmente, né? E o receiver fazia muito sentido no contexto em que o cliente queria um som de melhor qualidade e existiam várias fontes de áudio e vídeo, né? Então, o cliente tinha TV a cabo, tinha o DVD, o Blu-ray, VHS, um toca-fitas, um vinil, e você precisava de um dispositivo que chaveasse para o cliente poder usar isso de uma maneira mais simplificada, né? E isso também trazia uma série de chateações, né, que existem até hoje, né? Era difícil. Quem já pegou se você pegar um controle remoto no receiver na mão, você vê que você tem botões e ninguém sabe como usar aquele negócio lá, né? E você tinha múltiplos controles remotos, porque você tinha o controle do receiver, o controle da TV a cabo, o TV a cabo, do Blu-ray, da TV. A operação era super complexa, a infraestrutura é complexa também. Essa foto aí da traseira do receiver é bem emblemática nesse sentido, né? Todo mundo sabe a chateação que é conectar, instalar um receiver no móvel que não está dimensionado, e é sempre uma chateação, né? Muito cabo, as coisas soltam, para de funcionar, pós-venda. Quando esse cara para, tudo para também. Né? Então, mas isso foi uma evolução da história. Todo mundo aqui, eu acho que está no webinar, passou por essa fase aí, né? E assim, é uma coisa ainda relativamente atual. Tem muita gente que opera ainda nesse modelo, né? Depois disso, a gente teve uma outra fase que a gente passou, o AVR, que é o receiver, foi evoluindo, né? Começou a embarcar mais recursos, né? Ele passou a fazer zona 2, zona 3, né? E você conseguia colocar caixas por outras áreas da casa que não fosse só o ambiente principal, né? E também começaram a aparecer controles remotos, porque isso aí a galera, os mais antigos vão lembrar também, que são os controles remotos por infravermelho, que faziam a função lá de conectar fazer uma macro lá de R que você apertava e ele fazia os comandos sequenciais para que as coisas funcionassem, né? Você apertava lá assistir Blu-ray, mandava ligar o receiver, mandava ligar a TV, ligava o Blu-ray, só que era tudo em R, né? Se você abaixasse o controle no meio da operação, você perdia o comando e tudo parava de funcionar, tá? E você precisava de pessoas especializadas, né? Profissionais especializados para programar e fazer esse negócio acontecer. Vocês estão vendo que assim, a dificuldade só vai aumentando, né? E aí, depois disso, a gente passou para uma outra fase, que começamos a centralizar o sistema de áudio e vídeo, né? A sala ficou limpinha de novo lá, né? Só tinha a TV e as caixas. A gente começou a usar matriz, extensor HDMI, amplificador multi-room, né? Que aí o bicho começou a pegar mesmo, né? O sistema é inoperável diretamente. Você passou a ter que vender um sistema de automação para o cliente, né? Com toda a complexidade que isso envolve, né? E aqui já começou os serviços, as TVs começaram a evoluir também, uma coisa importante, né? Os serviços de streaming começaram a fazer parte da TV. E já vinha com isso de fábrica, né? O Netflix já estava lá dentro, o Apple TV já estava lá dentro. E aqui já começou a aparecer também uma evolução do sistema surround, que é o Dolby Atmos, né? E, obviamente, o ponto negativo disso é que você não tinha equipamentos visíveis, né? Você centralizava tudo, o cliente ficava 100% dependente da automação, né? Para operar o sistema. O sistema é inoperável manualmente aqui, né? Se as matrizes e os amplificadores multi-room fazem, né, cara, a casa para. Queimou o multi-room, parou o sistema de áudio. Cara. Queimou a matriz HDMI, não manda mais vídeo para lugar nenhum, né? E a infraestrutura desses sistemas eram super complexas, né? Você tinha que fazer um projeto, passar muito cabo, gastar horas instalando um Mac, enfim. Vocês sabem o game, né? Vocês entendem o que eu estou falando aqui. É um sistema que só é viável em novos projetos, ou requer uma obra muito pesada para que você instale isso aqui. E ele não é a expansão, que eu digo expansão, você não consegue, depois do sistema pronto, expandir para uma nova área, por exemplo. Se o cliente chegar lá e falar assim, você vendeu um multi-room de 4 zonas, aí o cliente mudou, falou, pô, eu queria colocar o som ambiente em mais uma zona. Quer mais uma zona? Cara, tinha que mudar o multi-room, mudar a programação da automação. Ele não é impossível, mas é muito difícil de expandir. E ele também não é escalável. Quer dizer com isso é que
ele é engessado do jeito que você desenhou, né? Então, é um sistema que ele é difícil de implantação, difícil de operação, e ele não escala, né? Uma coisa que aconteceu também aqui na evolução da tecnologia é o seguinte, já enderecei um pouco aqui, as fontes de áudio e vídeo, né? Que eram externas anteriormente, naquele contexto em que o receiver fazia sentido, porque ele chaveava todo mundo, eles agora passaram a integrar, para pular, deixou de existir e pulou para dentro da TV. Né? Então, o cliente não tem mais Blu-ray, não tem mais DVD, é tudo streaming, e o streaming geralmente já vem embarcado na TV. A TV virou protagonista no, sistema, no contexto de ser o provedor de conteúdo, né? Então, aqui eu estou mostrando o vídeo, mas o áudio também, né? Tem muito serviço de música já que vem dentro da TV. E o áudio é a mesma coisa, só que o áudio teve uma outra evolução, digamos assim, que o streaming de áudio ele evoluiu para dentro do smartphone. Né? Tem na TV também, mas a forma como o usuário consome conteúdo de áudio é basicamente dentro do celular. Né? E você tem que, fazendo assim, voltando ainda no sistema antigo com receiver, por exemplo, você tem que achar uma forma de conectar Bluetooth, ou ter um receiver que tenha uma funcionalidade que faça o connect, mas a operação não é simples, sabe? É meio que o sistema antigo tentando se adaptar ao novo, digamos assim, tá? Isso foi uma evolução que aconteceu e a gente está nessa página hoje. Qualquer TV que você comprar no varejo hoje já tem o serviço de streaming e uma grande maioria, 99% dos usuários, né, que escutam conteúdo do streaming música, o fazem num dispositivo móvel. Pode ser um iPad, mas geralmente é um celular mesmo, tá? Então, isso é uma evolução que aconteceu no áudio e vídeo também. Onde que o Sonos começa a se encaixar aqui? Né? Então, agora já fazendo uma introdução no que é a plataforma nossa, que é o Sonos. Né? O Sonos é um produto, uma plataforma que ele é adaptado à nova realidade do consumidor moderno em termos de consumo de mídia. Tá? Então, as coisas com o sistema Sonos, né? A gente vai passar os produtos aqui para frente, explicar tudo que funciona, mas as coisas voltam a ficar de novo na mão do cliente, porque volta a ser fácil de operar. O Sonos é um sistema que entende que a TV é o hub hoje de streaming, e o celular também. E a integração dele com essas duas verdades, que é o streaming TV no celular, é praticamente nativa. Tá? Então, isso trouxe uma simplificação muito grande da operação, né, do sistema, né? Então, vamos falar assim, como que o cliente opera, como que o cliente assiste um filme surround 4K no Netflix. Ele simplesmente, no controle da TV, aciona o Netflix na TV e o Sonos já está tocando aquele conteúdo automaticamente. Então, ele tem um único controle remoto na mão, que é o controle da TV. Né? Ele não requer, ser um sistema que não, pensando no home theater ainda, não requer mais automação. A automação ainda fazia muito sentido naquele cenário onde você tinha muita coisa para controlar, vários controles remotos. Então, a automação fazia sentido. Nessa nova configuração, a automação deixa de fazer sentido, porque o streaming já está na TV e o som já está integrado. Então, a gente está entregando uma plataforma para o cliente que é muito fácil de operar. Tá? Não existe uma curva de aprendizado, né, que ele tem aqui. Você tem que ensinar um novo comando, abrir um app para comandar, mandar um técnico super especializado para programar na casa do cliente isso, tá? Então, a plataforma é muito mais amigável e sem curva de aprendizado para o cliente, né? Você não precisa, também uma coisa importante aqui, é que você não precisa mais se preocupar, que é uma coisa que chateia muito quem instala receiver, que é o móvel onde você vai instalar o sistema, porque você não precisa de móvel mais, você põe o soundbar debaixo da TV, conecta um cabo HDMI na TV e está pronto o sistema. Tá bom? E isso também traz um negócio que é um desafio para todo mundo que trabalha com áudio e vídeo, que é a interlocução com a arquitetura, né? Arquitetos odeiam ter que lidar com mobília, onde posiciona receiver, tem que ter uma profundidade muito grande, o cliente perde área de sala, porque o móvel tem que ser gigante, entendeu? Então, o Sonos ele vem como uma resposta mais elegante para a forma como o cliente opera o sistema, né? E falando um pouco de recursos aqui, vocês estão vendo no quadro direito, né?
o que que ele oferece? Você pode colocar até 32 devices Sonos dentro do mesmo sistema. E você tem escalabilidade, né? Que quer dizer que, se o cliente, voltando naquele exemplo lá, você vendeu o sistema, instalou, e amanhã o cliente volta para você e fala, eu quero mais uma zona de áudio. Você simplesmente vende mais um speaker para o cliente, liga na tomada, ele conecta na rede e está pronto. Tá? Dentro desse limite de 32 devices, você pode fazer isso. Também assim, é só uma observação aqui, que é uma dúvida que pode surgir, porque alguns projetos pedem, poucos, mas eles pedem mais de 32 devices. Você consegue trabalhar mais de 32 usando alguns artifícios de gestão de rede. A gente já tem alguns casos que nós demos suporte para algumas revendas com mais de 60 devices aqui e dá para fazer, tá? O sistema também tem um recurso, ele tem uma característica de interoperabilidade, que quer dizer o seguinte, a gente quebra aquele fato de que eu relatei aqui nos slides anteriores, que se parar um equipamento, o sistema inteiro para. Tá? Isso traz uma segurança muito grande na questão do pós-venda, principalmente, né? Fazer até um parênteses aqui, o Sonos é um produto muito robusto, a gente já tem um histórico aí de 1 ano e meio trabalhando com a marca e a taxa de retorno é praticamente perto de zero, tá? Mas mesmo se acontecer, o cliente continua com as outras zonas funcionando normalmente, o que não acontece, por exemplo, fazendo um paralelo de novo com o sistema antigo, se quebra o receiver, para o sistema, se quebra o multi-1, para o sistema, se quer para a automação, para o sistema. Isso não acontece nessa plataforma, tá? Ele também não requer alterações de infraestrutura, esse é um ponto muito importante, porque remete a uma oportunidade que é você ampliar a sua capacidade de atender um mercado maior. Né? Nos sistemas convencionais, você é 100% dependente de estar rolando uma obra, uma construção, uma reforma pesada. Né? E isso reduz muito o tamanho do mercado que você pode atuar. Né? O Sonos, você consegue pegar uma residência pronta e vender um sistema e instalar o sistema com facilidade, tá? E o Sonos você consegue configurar sistemas surround, multi-room e soluções wireless também, tem caixa sem fio, né? Então, também é uma coisa que é única do Sonos, né? A forma como ele aborda isso é bem única, é diferente de tudo que tem no mercado. Já acabei falando algumas coisas adiantado aqui, enfim, é uma plataforma que a gente enxerga como um sistema adequado para o novo consumidor. Né? Uma coisa que eu queria falar para vocês também, assim, que é importante, que é uma coisa que eu acredito muito, né? A gente vive num mundo de transformação, as coisas mudam o tempo inteiro, né? E uma coisa que muda muito é o consumidor, tá? O consumidor mudou na questão das preferências, no sentido do que o cara espera do sistema de áudio e vídeo, né? E a gente aqui, eu me incluo também como profissionais dessa indústria de áudio e vídeo, a gente tem que estar antenado nisso, tem que estar entendendo o que está acontecendo no mundo, né? O que determina o que você vai trabalhar como plataforma, gente, não pode ser uma coisa que eu vejo um erro muito comum assim, é o revendedor preocupado com o que o concorrente vende. Meu concorrente é marca A, então vou pegar a marca B porque é igual, mas é mais barato. Isso acontece muito, né? E é uma visão equivocada na minha análise, porque o que você tem que fazer, na verdade, é entender o que está acontecendo sob um prisma mais amplo, o que está acontecendo no mundo de comportamento de consumo, tecnologia, né? É determinante para você escolher o que você vai trabalhar e o que você vai oferecer para o seu cliente. O Sonos é um produto muito mais atual nesse sentido, tá? Ele tem mais... O que o cliente quer? Essa é uma pergunta também emblemática. O que o cliente espera, né? A gente cai o tempo inteiro numa armadilha de tentar impor para o cliente uma verdade que a gente acredita, né? E você não está muitas vezes preocupado com o que o cliente quer. E o que o cliente quer, na verdade, em termos de áudio e vídeo, ele quer só um sistema que funcione, cara. É muito simples. Ele quer ter... A gente brinca que o cliente só quer ter paz. Ele quer sentar no sofá e conseguir operar o sistema funcionar. Não adianta você ficar preso nas questões de técnicas de performance, de caixa, que toca melhor ou pior. Você pode medir o melhor sistema do mundo em termos de qualidade de áudio. Se o cliente sentar no sofá e não conseguir operar aquele negócio, o seu objetivo foi para o buraco. E isso é o que mais acontece no mercado, tá? A gente acaba vendendo uma coisa assim, vende uma coisa complexa com a promessa de vender uma automação que vai simplificar, e no final do dia,
baseado no feedback geral que a gente tem, o consumidor, de maneira geral, está muito frustrado com automação, com coisas que não funcionam. Vocês devem ter esse feedback também, tá? Então, a gente tem que estar antenado nisso e tem que ter respostas, né? Tem que estar antenado e tem que estar disposto também a ajustar os nossos negócios para essa nova realidade, né? Então, o Sonos, ele é fácil, acessível e não tem curva de aprendizado. Você não precisa ensinar o cara a operar nada, uma nova tecnologia, um novo app, e nada disso, né? E o Sonos, ele também ele acaba incentivando as pessoas a compartilhar as experiências, porque o que isso quer dizer na prática? Se você tem um sistema Sonos em casa e você está recebendo uma visita, a sua visita pode usar o sistema também. Ele está conectado na rede, você pode falar para o cara, você dá acesso à rede, a sua visita, o seu amigo abre o Spotify e ele manda a música no sistema também de uma maneira muito simplificada, né? Então, que é uma coisa quase impossível de fazer no sistema convencional, né? Então, ele é mais, digamos, num aspecto mais social de compartilhamento de experiência, ele é muito mais ajustado, né? E você acaba atendendo todas as necessidades em uma única plataforma, né? Home theater, multi-room, som portátil, né? As caixas portáteis você pode usar dentro da residência ou pode levar para a praia e usar lá também. A gente vai mostrar isso aqui na frente, tá bom? Um dos grandes diferenciais, né, ainda na questão da facilidade e da experiência do usuário, é que tudo que você precisa para o sistema funcionar é uma tomada, uma rede Wi-Fi e o aplicativo da Sonos. É basicamente isso. Esse talvez seja um dos maiores diferenciais da plataforma. Então, a facilidade. Uma coisa que eu queria pontuar também aqui é um impacto positivo que toda essa facilidade traz do ponto de vista operacional das empresas, tá? Porque uma coisa que as pessoas elas são muito preocupadas, por exemplo, com margem, né? Mas uma abordagem de margem é quanto eu ganho de dinheiro vendendo aquela solução, aquele produto. Porém, né, eu fui integrador muitos anos e converso com muita gente também. Uma coisa que as pessoas não dão a devida atenção é a quantidade de dinheiro que você acaba perdendo em problemas operacionais de pós-venda, retrabalho, né? Retrabalho é um negócio de quantidade absurda, né? Porque você vai instalar um com receiver, aí o móvel não está pronto, aí você tem que montar provisoriamente, voltar e montar de novo, e você tem que voltar várias vezes no pós-venda porque o sistema é um problema, né? E você não consegue cobrar do cliente essas visitas, né? Uma coisa que eu tenho certeza que se as empresas pudessem fazer um exercício de fechar um balanço dos processos que elas venderam e considerar quanto que você ganhou de margem, quanto você perdeu de dinheiro, você ia um susto, porque tem muito processo que dá prejuízo, né? Então, nesse aspecto, o SUS, ele é uma solução ótima, não só no sentido de você ganhar dinheiro, porque você tem escala e você faz com mão de obra mais barata, no sentido de você não perder dinheiro, né, com retrabalho e principalmente com pós-venda, tá? É uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe que muita gente não presta atenção, tá? Então, ele tem o Sonos com essas características, um impacto muito positivo na operação dos negócios. Você deixa de perder dinheiro. Tá? Principalmente, é o item número 1. Entrega sistemas mais rápidos, mais simples e deixa de perder dinheiro no pós-venda. Entrando aqui um pouquinho, agora a gente vai entrar para falar dos produtos mesmos, tá? Então, até aqui a gente falou um pouco de história, de diferenciais em termos da plataforma, né? Agora a gente vai falar especificamente da linha de produtos, né? E aqui a gente já tem uma foto também, uma imagem muito interessante que mostra simplesmente todo o line-up de produtos da Sonos, né? Com esses dispositivos que vocês estão vendo na tela aí, que são 10 modelos, né? Você configura várias soluções para o seu cliente, né? Então, isso também, voltando a falar aqui da questão da operação dos negócios, é maravilhoso, né? Porque quando você pensa nas soluções antigas e convencionais que você tem o receiver de uma marca, o cabo do outro, a caixa de outra marca, cada coisa é uma marca diferente, você tem que lidar com vários fornecedores, né? Isso é um pouco que uma dificuldade logística muito grande, né? E no pós-venda também, né? Então, num projeto você vendeu o receiver A, no outro projeto você vendeu o receiver B,
no outro projeto você vendeu o receiver C, e no futuro esses projetos vão dar problema, cada um você pegou no fornecedor, aí aquilo saiu de linha, aí você tem que pôr outro. Então, esse line-up enxuto da Sonos, ele representa também uma oportunidade de você otimizar a sua operação logística, vamos falar assim, né? Você, com poucos produtos, você consegue oferecer uma gama grande de opções para o cliente, e no pós-venda também, com poucos produtos, você consegue atuar e atender o seu cliente, tá? Então, nós temos aqui 3 soundbar, eu vou passar produto por produto, e essa foto também, ela já tem as novas caixas que acabaram de ser lançadas da Sonos, que é a Era 100 e a Era 300, né? A gente vai passar um por um aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? E obviamente, eu falei que são 10 modelos, mas acabam sendo 20, porque tem branco e preto tudo, tá? Começar a falar aqui, primeiramente, da nosso soundbar mais sofisticado, que é a Sonos Arc, né? A Sonos Arc é uma soundbar Dolby Atmos, que ela tem como recursos principais aqui o TV Remote Sync. TV Remote Sync quer dizer o seguinte: você conecta o HDMI a primeira vez ali na TV, a TV automaticamente já entende via SEC, né, que corre dentro do cabo HDMI, o comando corre no cabo HDMI, que aquilo é um sistema de áudio, e ela passa a assumir aquela barra como o sistema de áudio principal, e ela desabilita o áudio da TV e passa controlar o volume da caixa. Então, quando você pega o controle remoto da TV e aumenta o volume nesse cenário, a TV, na verdade, está aumentando automaticamente o volume da caixa Sonos. As caixas Sonos não têm controle remoto, por um motivo óbvio, né? Quando você tem um bar, o controle de volume é o controle remoto da TV. Ela funciona com AirPlay 2, funciona Wi-Fi ou rede cabeada também, ela tem uma conexão Ethernet atrás. Ela é uma caixa Dolby Atmos, né? Essa caixa, também vou mostrar no slide aqui posterior, ela tem 11 alto-falantes com 11 amplificadores independentes dentro dela, né? E também, assim, aí vou pegar o gancho para falar de novo, a questão vocês tentarem um pouco se desprenderem dos antigos paradigmas de áudio e vídeo, né? 5.1, 5.2, 7.1. Então, Sonos Arc, eu estava falando que as pessoas perguntam se ela tem 3 canais, mas, na verdade, ela tem 5 canais, porque ela também já simula os high channel do Dolby Atmos. Ela tem 2 drivers que dão um tiro de som no teto para simular já as caixas, digamos, do high channel do Dolby Atmos, tá? E assim como todas as caixas Sonos, ela faz um update de software automático, né? E você pode, no aplicativo, configurar para que isso aconteça, por exemplo, de noite, todo dia à noite, né? E também uma coisa interessante que é o seguinte: a caixa Sonos, como ela tem esse recurso de update automático, a primeira vez que você escuta a caixa, quando você tira ela da embalagem a primeira vez, é a pior performance que a caixa vai ter, porque todas as atualizações de software também trazem melhorias na questão da reprodução do áudio, tá? Então, o produto que ele evolui automaticamente ao longo do tempo, conforme a Sonos vai desenvolvendo e identificando problemas nos produtos, tá? Que também é uma grande diferença dos sistemas antigos, que eles são sistemas que param no tempo. Você colocou lá na casa do cliente, ele vai ser aquilo lá, e para a atualização você tem que trocar o hardware, né? Como que é a construção aqui da Sonos Arc? A gente vai explodir a caixa aqui para vocês entenderem. Então, você tem, basicamente, você tem os canais frontais aqui, vamos falar o que é center e o left e right, digamos assim, né? Você tem 2 radiadores de grave nas 2 pontas da caixa, e você tem esses 2 drivers alto-falantes apontados para cima que simulam o high channel do Dolby Atmos, ok? Uma coisa que eu gosto de apontar, obviamente a imagem não vai permitir que vocês vejam isso com precisão, mas quem não teve a oportunidade ainda, analise, tente ver pessoalmente, o padrão de construção dos produtos é de altíssima qualidade, tá? Então, é uma coisa bem visível quando você está vendo o produto de perto. O segundo soundbar nosso, a gente está indo de cima para baixo agora, tá? Então, a melhor soundbar é a Arc, agora a gente está falando da Sonos Beam.
que é a nossa soundbar, digamos, intermediária. Ela não está aqui na apresentação que a gente errou aqui, mas ela também é Dolby Atmos, tá? Ela tem e tem aí os mesmos recursos da ARC, que é TV Remote Sync, AirPlay, Wi-Fi ou rede cabeada, e faz update de software automático. Vamos fazer aqui o mesmo processo de abrir a BIM para dar uma olhada por dentro. E também uma dúvida geral que a galera tem, assim, quando você usa a ARC e quando você usa a BIM, por exemplo, né? E tem alguns parâmetros que você pode aplicar. O primeiro deles é o tamanho da TV que o cliente está usando. Então, se o cliente tem uma TV, por exemplo, de 85 polegadas, quer dizer que ele provavelmente está aplicando numa sala grande, então você coloca a ARC, né? Que a ARC ela toca mais alto, tem uma cobertura de áudio maior, né? E esteticamente ela vai ficar combinando melhor com a TV de tela grande. O cliente tem um apartamento numa sala pequena, numa TV de 50 polegadas ou 46 polegadas, você pode aplicar a BIM, tá? É claro, gente, isso é uma sugestão. Se você inverter e colocar a BIM na TV de 85 e a ARC na TV de 40, vai funcionar igual, né? Mas existe essa lógica, digamos assim, né, estética e de cobertura de áudio que está uma coisa associada ao tamanho da tela e ao tamanho da sala, ok? As duas barras funcionam com eARC. Como que ela pega o áudio do streaming que está vindo da TV? Você tem um cabo HDMI que você conecta na conexão eARC da TV e conecta atrás da barra. Tá? E ela faz a captura do conteúdo do streaming e compartilha com o resto do sistema. A nossa caçula, digamos assim, é a Sonos Ray, né? É a barra menor. Aqui você não tem Dolby Atmos. Aqui você não tem IAR, que é a conexão da TV, do áudio da TV com a barra é via cabo de fibra ótica, tá? Ela tem os outros recursos, né? AirPlay, TV Remote Sync, faz tudo isso. Só que aqui o controle, como você controla o volume, né? Na verdade, ela tem um mecanismo que ela aprende o código de R do controle da TV. E aí você passa, quando você aumenta e abaixa o volume da TV, apontando para a TV ali, você está abaixando e aumentando o volume na barra, ok? Essa é uma barra que a gente sugere, a gente gosta de pensar que ela é para ser usada no quarto, numa suíte, numa área menor, numa área de apoio que não seja a área principal, tá? Porque é uma barra pequena e ela toca menos e ela tem alguns recursos que são interessantes nas outras barras que ela não tem. Então, o objetivo aqui é ter um produto mais barato para que você consiga, né? Também falando de negócios aqui, sempre tem aquelas suítes que você tem dificuldade de vender áudio e vídeo, você não consegue, é difícil, vai pôr um receiver com caixa no teto, é difícil, né? Então você tem uma oportunidade de vender uma Sonos Ray para suítes da casa do seu cliente, por exemplo, porque todo mundo sabe que o som das TVs é muito sofrível, né? Uma coisa também da evolução das TVs é que elas foram ficando cada vez mais finas e uma das coisas que a TV perdeu foi a capacidade de reproduzir áudio de boa qualidade. Como que é a construção da BIM? É uma construção mais simples, está vendo? Óbvio, é um ótimo produto. A limitação dela é o tamanho do ambiente onde você está aplicando. Tá? Sonos Sub. O Sonos Sub é um produto que assim, é um dos produtos que mais me impressiona na linha, né? Só para vocês saberem, o Sonos Sub é simplesmente o subwoofer mais vendido no mercado de integradores dos Estados Unidos hoje, número 1, né? Porque ele toca muito bem. A gente já tem vários feedbacks aí de revendedores, né, dando um depoimento super positivo sobre a performance do produto, né? Ele na medida do possível, bonito, né? Porque o subwoofer geralmente também é um ponto de conflito aí com os arquitetos, porque os outros subwoofers são caixas grandes e feias e difíceis de alocar, né? E uma coisa interessante, você vai ver que na comunicação de foto aqui da Sonos, né? Eles sempre posicionam o sub do lado do sofá, porque ele tem um tipo do jeito que ele funciona, do jeito que você consegue ajustar ele também funciona muito bem no fundo da sala, né? A gente fala até por experiência de testes aqui que a gente faz aqui no showroom. Tá? Ele responde aí para entrar um pouco mais no Technicase, para quem gosta, ele responde até 25 Hz, ele tem dois amplificadores classe D,
e os drivers trabalham em fase um de cara para o outro nessa abertura do centro que vocês estão vendo aí, tá? Como que é a construção dele aqui. A nova adição à linha foi o Submini, né? É uma coisa interessante que a gente percebe que a Sonos também é uma empresa que ela está, digamos, crescendo para baixo a linha, né? Eles desenvolvem produtos com uma visão de ter mais penetração em mais casas, ser mais acessíveis, né, a mais consumidores, né? Então, o Submini, faz parte dessa filosofia, ele é mais compacto, redondo, menor, né, obviamente, do que o Sub G3, e é um produto super elegante. Eu acho que nessa categoria é o sub mais bonito, de melhor performance que eu já vi até agora, tá? Todas as caixas continuam fazendo aí o update automático de software, né? Ele responde até 25 Hz também, porém com menos pressão sonora. Uma coisa dos subs também interessante é o seguinte, uma coisa que a Sonos resolve com muita elegância é a aplicação de subwoofer em som ambiente, tá? Porque isso é sempre um desafio, né, para quem ainda trabalha com sistemas de áudio e vídeo convencionais, porque é difícil, né? É difícil do ponto de vista da conectividade, né? Como que você faz para mandar o sinal para o subwoofer convencional, como você faz aí o casamento com as caixas que podem eventualmente estar no teto embutidas, e os subs da Sonos resolve isso de uma maneira muito simples, né? Porque como a conectividade é toda baseada em rede, tudo que você precisa é de uma tomada e de um lugar para colocar o subwoofer no som ambiente para que você entregue uma performance muito boa para o cliente naquelas áreas que não é a área principal do home theater, tá? Então, isso aqui também representa uma oportunidade de negócio muito grande, porque se você está oferecendo Sonos contra alguém, concorrendo contra alguém que está vendendo um sistema de áudio e vídeo convencional, esse é um ponto que você vai sair na frente, né? Você consegue aplicar subwoofer no som ambiente de uma maneira que nenhuma outra plataforma vai conseguir, tá? A construção dele é essa aqui. Você também tem os drivers menores trabalhando em fase um de frente para o outro, né? E esse respiro central para fazer a questão da movimentação do ar. A Sonos One, eu vou passar rapidamente, porque a Sonos One é um produto que vai sair de linha. A gente tem alguma coisa em estoque ainda, mas ela vai ser substituída por uma nova caixa que eu vou mostrar na frente para vocês aqui. Então, ela aqui, nessa foto vocês podem ver ela aplicada com caixa surround, né? Eu vou mostrar para frente também a configuração de sistemas aqui. Ela é resistente à umidade, então você pode colocar, por exemplo, na bancada do banheiro do seu cliente, né? Enfim, ela tem assistente de voz. As caixas Sonos também, pegando essa foto aqui, todas elas têm um comando manual na caixa, tá? Então, se você olhar no topo da caixa, que você tem play, pause no meio, volume mais de um lado, volume menos no outro, né? Isso também faz parte de uma filosofia, o seguinte, eu não preciso, toda hora que eu quiser operar, tirar o celular do bolso para operar o sistema, né? Eu estou escutando uma música ali, aumento, abaixo o volume. Se eu estiver escutando Spotify, se eu passar o dedo de um lado para o outro, do sentido da esquerda para a direita, em cima, ele pula a faixa também. Então, você tem uma coisa muito facilitada, esses hard buttons, vamos falar assim, que não é, na verdade, não é hard button, ele é só um sensível ao toque. Eles apresentam uma alternativa muito boa para operação facilitada no dia a dia, né? Para você não ter que, de novo, abrir um app ou abrir o celular para operar. Aqui vocês vão ver que ela é direcional, essa caixa, tá? Quando você olha ela com a telinha, ela pode parecer que solta som para todo lado, mas ela não, ela solta o som numa direção que é para frente aqui. E eu vou mostrar para vocês a Era 100, é uma grande evolução dessa caixa aqui, que é a caixa que vai substituir a Sonos One. Ela tem uma construção diferenciada que tem algumas evoluções interessantes. Vou mostrar na frente para vocês aqui. Sonos One SL é a mesma coisa que a Sonos One, sem o assistente de voz embutido. Aqui na foto vocês veem ela aplicada com um acessório de parede que chama shelf. É uma prateleirazinha que você coloca a caixa em cima e tem um espaço do lado para você colocar aí uma chave ou um vaso, alguma coisa do tipo. Mesma coisa que a Sonos One, tá? Sonos 5, a Sonos 5 é a nossa melhor caixa de qualidade hi-fi, tá? É a caixa que toca melhor e mais alto, né?
Quem teve já a experiência aqui de estar no nosso showroom, a gente faz uma demonstração bem bacana de pôr um conjunto de duas Five com sub para tocar bem alto. É muito impressionante o que ela consegue fazer. E você pode aqui também, a gente vai explicar na frente aqui como funciona isso, mas você pode ter uma caixa só no ambiente, você pode colocar duas e fazer um estéreo, e você pode colocar duas mais um sub fazendo um 2.1, tá? Essa caixa também tem um recurso já diferente das outras, que é uma entrada de áudio analógico, né? O line-in. Né? Isso aqui é uma coisa pensada, por exemplo, para o cliente que tem, um exemplo só, né? Um toca-discos, né? Você pode conectar um toca-discos aqui atrás da Five, e o interessante disso é que o conteúdo que entra nesse line-in, ele é automaticamente compartilhado para o restante do sistema Sonos. Então, um exemplo, eu posso ter um toca-discos conectado nessa caixa, e se eu tenho uma outra caixa, qualquer caixa Sonos em outro ambiente, eu posso no app escutar esse toca-discos que está tocando na Five aqui, ok? Ou em todas as caixas do sistema. Ela também é resistente à umidade, faz AirPlay 2. Essa caixa pesa quase 7 quilos, gente. É um belo pedaço de hardware, assim, sabe? Fora o que toca. Também tem os comandos manuais em cima dela, se você quiser operar, né? Comandos manuais você pode habilitar ou desabilitar no aplicativo. Sonos Move. Até aqui, antes da Sonos Move, por exemplo, nenhuma caixa tinha Bluetooth. Aqui a gente já entra num speaker no produto que ele atende duas demandas, né? Quando você está dentro da residência, dentro do ambiente Wi-Fi, ele é uma zona de áudio, né? Você pode fazer uma zona com uma zona de áudio com esse produto, só que ele é portátil e tem uma bateria que dura até 11 horas, e ele também tem Bluetooth, que quer dizer o seguinte, se o cliente quiser pegar esse produto, pôr no carro e levar para a praia, onde ele não tem o Wi-Fi da casa dele, lá ele pode conectar Bluetooth e escutar a música preferida dele nesse ambiente, né? Também é a prova, e ela é a prova d'água também, tá bom? Que é mais ou menos a construção dela. Continua tendo... uma coisa interessante, vocês estão vendo que ela tem aí um microfone, né? Essas caixas portáteis têm um recurso, esse microfone funciona de um jeito para as caixas, digamos, que ficam na tomada e de uma maneira diferente nas caixas portáteis. Esse microfone, na verdade, a caixa tem um computadorzinho lá dentro, toda a caixa Sonos tem isso aí, um processador. E o que esse microfone faz ele está captando o áudio ambiente da onde ela está tocando e fazendo pequenos ajustes no DSP dela, para a caixa reproduzir melhor naquele ambiente onde ela está tocando, tá? E você também continua com os comandos manuais, aí, volume mais e menos, e play, pausa, e continua avançando ou retrocedendo a faixa, passando o dedo em cima desses comandos aí. A Sonos ROM é o mesmo conceito da Move, mas uma caixa bem mais compacta, né? Essa caixa é realmente a prova d'água mesmo. Você pode levar para dentro da sauna, ela pode cair dentro da piscina, enfim, acho que até alguns dos integradores que estão participando já fez até um post colocando a caixa dentro da água, assim, enfim, é uma caixa super bem acabada e resistente à água. Só que ela é uma caixa microprocessada e quando ela está dentro do Wi-Fi, ela funciona como uma zona de áudio também. Uma aplicação boa que eu acho para Sonos ROM é sonorização de banheiro, por exemplo. Lavabo, né? Ao invés de você pôr no multiroom, caixa no teto, que não opera direito e tal, você pode colocar uma Sonos ROM em cima da bancada, né? Ela tem um USB-C atrás, mas a gente tem um acessório, que é um carregador de indução, que ela pode ficar docada ali no carregador de indução e funciona como uma zona de áudio, tá? Aqui também, pegando o gancho, né, as pessoas às vezes fazem uma comparação super equivocada da Sonos ROM com os Bluetooth speakers disponíveis no mercado, né? E não tem nada a ver a comparação, porque esse é um produto processado com microfone, que conecta no Wi-Fi, que faz multi-room, né? Não é simplesmente uma caixa Bluetooth, está longe de ser isso, né? Ela faz parte do ecossistema Sonos e tem vários recursos aqui, dos quais eu já listei para vocês aqui, como autoequalização, conecta no Wi-Fi, faz streaming, né? Enfim. Sonosport. O que é o Sonosport? Sonosport é um dispositivo, digamos, para o integrador de áudio e vídeo mesmo, assim, né? Porque
Ele, na verdade, ele é várias coisas. Ele é uma ponte, né, entre fontes de áudio e destinos analógicos e digitais para o ecossistema Sonos, né? Você pode encarar ele como é um produto que você pode dar uma inteligência, digamos assim, para o sistema. Tem um cliente que tem um sistema de áudio antigo, que ele quer poder operar esse sistema através do Sonos, porque é super fácil. Você pode colocar esse cara aqui e pegar a saída dele e conectar no sistema de áudio do seu cliente, por exemplo, né? Vou mostrar a traseira aqui que fica mais fácil. Ele tem uma conexão de rede com loop, né? São duas conexões aqui, que é paralela, é loop. Você entra um e vai para o outro. Se você tiver dois Sonos Port, você pode chegar com um cabo só, conectar num e fazer loop para o outro, por exemplo, né? Eu tenho duas entradas de áudio, line in aqui, right, left, a entrada de áudio analógica, que você pode conectar o que você quiser aí, o que você conectar aqui no port, na entrada de áudio, fica disponível para o resto do sistema, obviamente, né? Um toca-discos, um toca-fita, qualquer coisa que você conectar aqui, ele vai disponibilizar esse conteúdo para o resto do sistema Sonos, né? Você tem uma saída left-right analógica, né? Eu acabei de dar um exemplo aqui, um exemplo, sei lá, o cliente tem um amplificador valvulado na casa dele que ele quer poder usar o streaming da Sonos nesse sistema. Você pode usar esse out aí para conectar no sistema do cliente também. E uma saída de áudio digital também, para você conectar no... Por exemplo, você tem um cliente que você atendeu, vendeu faz tempo, o cara tem um receiver em casa, e aí ele quer ampliar as zonas de áudio para outros ambientes. Você pode vender uma Five para o terraço do cliente e vender um port e conectar a saída de áudio digital no receiver dele, né? E você cria um ecossistema Sonos, né? Utilizando esse cara aqui, dando inteligência para o sistema antigo do cliente, né? Outra aplicação também, amplificadores com linha de 70 volts ou linha de 100 volts, né? Que o cliente tem sonorizado, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você tem um shopping center, você tem lá, o cara tem 120 caixas ligadas numa linha de 100 volts e você quer dar a possibilidade desse cliente tocar um playlist automático que ele tem criado em determinada hora do dia. Eu vou mostrar que dá para fazer isso aqui na frente, né? Você só vende o Sonos Port, conecta no amplificador dele e está resolvido. Depois nós temos o Sonos Amp. O Sonos Amp é um amplificador, né? De 125 watts por canal classe D, né? Então, você pode fazer multi-room com esse cara, você pode amplificar. Ele tem os comandos frontais também, você vê que o port não tem mais aqui, você já tem play, pausa e aumenta e abaixa o volume nele direto, né? Isso aqui, na minha avaliação, é a maneira mais simplificada de melhor qualidade que você tem para fazer som ambiente na casa do seu cliente, né? Porque como ele tem toda a inteligência Sonos embarcada, como o AirPlay, por exemplo, né? Você sai de um cenário onde o cliente tem que operar um sistema de automação para tocar o som ambiente, para um cenário onde ele pode simplesmente abrir o app de streaming que ele usa no dia a dia, como Spotify ou Apple Music, e mandar direto de lá para a zona de áudio onde ele quer tocar música, tá? Muito simplificado. E aí tem o comando manual direto aí. Ele é um amplificador classe D que trabalha a frio, né? Ele tem uma construção que você pode estaquear, colocar um em cima do outro, que você não vai ter problema de aquecimento, né? E olhando a traseira dele aqui, você tem uma entrada analógica, uma saída para subwoofer. Por que você tem uma saída para subwoofer? Uma aplicação que você pode ter para esse cara também vamos supor, você tem um cliente que o cara tem um par de caixas bookshelf que ele gosta, ele não quer se desfazer, né, com sub, só que você quer dar uma inteligência para o sistema para ele. Você pode usar esse amplificador para amplificar essas caixas bookshelf e a saída do sub colocar no subwoofer de preferência dele também, tá? Entrada e saída de rede, e se vocês repararem, nós temos uma conexão HDMI nesse amplificador, né? Porque você pode também extrair o eARC da TV, né? Uma coisa que a gente gosta também de fazer se você estiver fazendo, obviamente, projeto a obra, especificar uma caixa atrás da TV, né? Onde você vai acomodar o Sonos Amp, vai sair o eARC da TV e conectar no Sonos Amp, e você pode usar caixas de forro, por exemplo, né? Conectadas aqui nos bornes de amplificação, tá? Então, quero ter uma TV no quarto com as caixas no forro. Perfeito. Você coloca o Sonos Amp, sai eARC da TV,
conecta as caixas de forro aqui no seu speaker left e right, e o volume da TV que controla o som das caixas no teto. Não tem, eu desconheço uma maneira mais fácil de fazer do que usando o Sonos Amp para essa aplicação que eu acabei de descrever aqui, tá? Então, é o produto... hoje o Sonos Amp, se a gente pegar o item que a gente mais vende no Brasil hoje, é o Sonos Amp. Por conta dessa versatilidade que ele tem de fazer sonorização ambiente e várias outras aplicações como essa que eu acabei de descrever aqui, tá? Os produtos são bivolt, tá? Uma coisa importante aqui, você tem o power cord que conecta, qualquer tomada está funcionando, 100 a 240 volts. Agora a gente vai entrar aqui na linha de produtos, linha de produtos, não, na verdade isso vai dar origem a uma nova linha de produtos, mas no momento são duas caixas, né? Que é a Era 100 e a Era 300, né? O que está acontecendo hoje, né? O que é áudio espacial, né? Então, é a nova grande coisa agora do segmento de áudio e vídeo, né? Empresas como a Apple, né? Eles saíram com essa nova tecnologia que, basicamente, é o seguinte, eles estão levando de volta para estúdios conteúdos masterizados em estéreo, né? E remasterizando esses conteúdos de música em Dolby Atmos, tá? Algumas pessoas aí, alguns profissionais vão falar, não, a música é em estéreo e áudio tem que ser estéreo, e a gente sempre tem essa conversa, esse embate com algumas revendas aí, e o meu ponto sempre é separar negócio do seu gosto pessoal, né? Porque a sua opinião é irrelevante perto do que a oportunidade que uma empresa como a Apple tá gerando, entendeu? Você tem que entender o que está acontecendo e adaptar para o seu cliente. Seu cliente vai querer isso, entendeu? Então, esses novos produtos, eles são nada mais do que uma proposta da Sonos para essa nova realidade de áudio espacial, né? E a Era 300, que é essa caixa que vocês estão vendo na tela, é a caixa que é a primeira caixa do mundo preparada para áudio espacial, tá? Então, nós temos aqui Era 100 e Era 300. A Era 100 é a caixa que vai substituir a nossa Sonos One, ok? Já com alguns diferenciais, né? A Sonos One, por exemplo, não tinha Bluetooth, essa caixa tem Bluetooth. Ela é um pouco mais alta que a Sonos One, mais estreita, né? Ela tem uma coisa diferente também, ela tem entrada auxiliar, né? Entrada Ethernet. Agora, o que muda é o seguinte, a conexão atrás dela é um USB-C e você tem um dongle, né? Para fazer conexão. Se você quiser ligar no cabo de Ethernet ou ligar uma entrada de áudio analógico, você tem um adaptador que você coloca atrás dela, tá? Também resistente à umidade e AirPlay 2 também. O que muda muito na construção dela aqui? Se vocês lembrarem, na hora que a gente explodiu a Sonos One aqui, a primeira coisa é o seguinte, você tem um double tweeter, um tweeter para cada lado aqui. O que vai melhorar, ela tem mais extensão de grave, ela tem mais cobertura de áudio e ela reproduz melhor o conteúdo quando você tem uma caixa só no ambiente. É como se fosse uma caixa estéreo, digamos assim, tá? Então, e o volume ali, o volume em cima da caixa, na Sonos One, você vai dando vários taps no mesmo botão para aumentar ou diminuir o volume. Agora, aquele sulco que vocês estão vendo em cima, é como se fosse um slider. Você passa o dedo de um lado para o outro e ele aumenta e abaixa o volume, tá? E a Era 300, né, que é a caixa realmente destinada à reprodução de áudio espacial, né? Ela tem uma construção completamente diferenciada, porque o áudio espacial, você já imagina que você tem uma espacialidade, assim, uma distribuição do áudio, não de maneira direcional como todas as caixas, mas para várias direções para você criar aquela sensação de imersão, né? Ela Wi-Fi, Bluetooth também, funciona com AirPlay 2 e ela já é Dolby Atmos certificada também, tá? Resistente à umidade, todas são brancas, tem branca e preta. Mas olha que curioso como que é a construção dessa caixa. Você tem um array de alto-falantes em volta da caixa. Então, você tem um driver dando um tiro de som na frente e você tem um array de alto-falantes em volta concebidas para criar esse envolvimento do áudio espacial, né, que vai vir aí já... O áudio espacial é uma coisa que não é processada, tá? O streaming já vem
como áudio espacial. Quem ainda não viu e tiver curiosidade, abre lá o Apple Music, você tem várias músicas, vários conteúdos, várias playlists de música em Dolby Atmos, eles chamam de áudio espacial, mas é Dolby Atmos, né? Músicas remasterizadas em Dolby Atmos, não são processadas no equipamento Sonos, por exemplo, né? Ela já vem no streaming com essa divisão de canais já. E a Sonos Era 300 é um produto já pronta para receber esse conteúdo e reproduzir da melhor maneira. Isso, a galera, vai criar, assim, eu vejo como oportunidade, né? Porque isso aconteceu fazendo um paralelo, né? Por exemplo, quando a Netflix começou a disponibilizar conteúdo 4K, um efeito que o mercado teve foi que começou a crescer a venda de TVs de grande formato. Então, a oferta de conteúdo 4K por parte da Netflix alavancou a venda de TVs de formato grande, que eu imagino que é exatamente o que vai acontecer com o áudio. A oferta de um sistema de áudio 3D por parte de empresas como a Apple, que é quem está cabeçando, mas as outras obviamente vão seguir isso, vai alavancar a venda de produtos que sejam compatíveis aí com essa tecnologia, tá? E a Sonos vai pegar carona nisso, primeiramente, porque é a primeira empresa a entender esse cenário e lançar um produto adaptado para essa nova realidade. E vamos falar rapidamente aqui dos acessórios. Como eu falei para você, a Era 300 e a Era 100, elas têm uma conexão USB-C atrás, e você, para conectar no cabo, se precisar, porque ela funciona Wi-Fi, né? Não é necessário, né? Se precisar, você tem esse adaptador. Esse adaptador que a gente está vendo na tela tem uma conexão Ethernet e uma conexão P2 de áudio analógico, tá? Funciona para Era 100 ou Era 300. A entrada Ethernet e uma entrada P2 analógico. Perfeito? Aí nós temos um que é só para áudio analógico, USB áudio analógico. Acho muito difícil usar isso aqui, tá, gente? Você fala assim, o cara que tem um toca-discos, a gente tem vou mostrar aqui na frente, a gente tem uma resposta mais elegante para isso. Mas existe o acessório, tá aí. Suporte. Quando você compra a Sonos Arc, ela não vem com suporte de parede, ela vem para você colocar apoiada numa base. Se você quiser pendurar a caixa na parede, nós temos um suporte de parede para você fixar embaixo da TV. As soundbars, nenhuma delas pode ser fixada acima da TV, tá, gente? Importante isso, porque do jeito que é construída a dispersão dos drivers da caixa aqui, ela não vai funcionar direito, tá? Ouvi alguém falando aí que instalou por engano de ponta cabeça a caixa, e, enfim. Mas tem que tomar cuidado, a caixa sempre posicionada embaixo da TV. As barras, né? Vamos falar, a ARC, a BIM e a Ray. Suporte de parede para Sonos BIM. Também a Sonos BIM vem só para colocar na base, você põe o suporte de parede para usar na parede. Suporte de parede para Sonos Ray, acessórios, tá? A gente está falando aqui. Suporte de parede para Sonos One. A gente vai ter, obviamente, para a Era 100 daqui a pouquinho, né? Cliente, se você quiser colocar a caixa como surround, o seu ambiente, você tem esse suporte aí. Inclina até 15 graus, tá? De aço. Suporte de parede para Five. A gente está tendo um certo sucesso colocando a Five em aplicações comerciais também, tá? Temos alguns restaurantes, uma academia, então isso aí é um acessório útil para esse tipo de aplicação. Suporte de parede para o sono sub, né? Numa área onde você não quer não deixar no chão, ou tem uma área específica que você pode, que você queira colocar o sub G3 na parede, a gente tem esse acessório aí também. O suporte de parede para o Sonos Amp, para um Sonos Amp, né? Ele adapta atrás da TV no padrão VESA. Você colocar atrás da TV, ele fica em pezinho, tá? Aí nós temos esse suporte aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a visualização, mas isso aqui é para você alocar 4 Sonos Amps na vertical na parede, tá? Então, se você quiser fazer, por exemplo, ele tem toda a parte de passagem de cabo, conectividade já reservada no meio. Isso aqui você pode fazer, por exemplo, 4 zonas de áudio para o seu cliente e colocar isso de uma maneira com pouco impacto, né, de espaço nos ambientes, numa área técnica, alguma coisa, você pode usar esse recurso aqui, se bem que eu gosto mais desse próximo, é só gosto, tá? Isso aí não tem nada a ver, você pode usar os dois. Você pode colocar 4 Sonos para
ou mais acessórios, né, para você fazer a configuração dos amplificadores, né. Se for centralizar, né, porque o Sonos Amp ele é pequeno também, você pode, vamos supor que você está fazendo o áudio uma área de churrasqueira, ele é tão pequenininho e trabalha frio, que você pode alocar ali dentro mobília, né, da própria área da churrasqueira. Mas se centralizar, tem esse tipo de recurso para você colocar vários amps. Suporte de parede para Sonos Move, que é aquela nossa caixa bateria. Suporte de teto para Sonos One, né, se o cliente quiser colocar no teto. Pedestal para Sonos One, se você quiser usar, por exemplo, Sonos One Surround. Suporte pedestal para Sonos 5. Tudo branco e preto, tá? Alguns componentes, agora vamos falar alguns outros acessórios que nós... A gente estava falando de toca-discos, né? Isso aqui é uma novidade, é uma marca que a gente passou a representar agora, desde a última feira que nós fomos aí da Cydia, e a empresa se chama Vitrola. Só que o que é um toca-disco, obviamente você está vendo a foto, é um toca-discos, né? Mas o grande diferencial dele é que ele fala, digamos, nativamente dentro da rede Sonos, tá? Então você simplesmente coloca esse cara na tomada, ele vai conectar na rede e você pode fazer o streaming, digamos assim, né? O Sonos vai enxergar esse cara dentro do app Sonos como uma fonte de áudio, tá? E ele tem também, se você quiser usar, tem uma saída RCA se você quiser usar para outras aplicações, né? É super bem construído, braço em fibra de carbono, é um negócio mesmo de primeira qualidade mesmo, tá? Vou passar um videozinho aqui. Voltando aqui no... Tá. Então, o Vitrola, a Vitrola é o sistema Hi-Fi do consumidor moderno, vamos falar assim. Então, só reforçando, você pode ter ela associada, por exemplo, nesse exemplo, associada a um par de Five, oferecendo para o cliente um Hi-Fi de altíssima qualidade, né, de uma forma muito fácil de operar. Ao mesmo tempo, esse sistema está integrado no streaming, porque o Sonos já é nativamente isso. E tudo que o Vitrola tocar, tudo que você colocar qualquer disco que você tocar no Vitrola está disponível automaticamente em todas as caixas Sonos do sistema, ok? Então, é uma junção muito, muito legal, muito prática de um conceito que é o vinil na plataforma que é super atual de streaming, que é o Sonos, tá? E a gente vai ter isso disponível muito em breve, né? A gente acabou entrando aqui na distribuição desse negócio, um momento bem preliminar, que eles estavam lançando o produto, e a gente vai ter isso daqui a pouco. Tem duas versões, uma mais bem acabada e uma mais simples, e que fica um pouco mais barata. Basicamente é isso, são dois modelos só. Tá. Eu vou pular o vídeo de novo, então. Nós temos também uma série de acessórios que a gente acabou incorporando na nossa linha, por conta de alguns desafios que a gente acabou enfrentando na questão da integração dos Sonos com, por exemplo, projetores. E, basicamente, projetores painéis de LED, né? Como as barras, elas precisam elas funcionam com o ARC ou eARC, né? Quando você monta um sistema, por exemplo, quero montar um sistema de projeção com Sonos, você cria um desafio técnico, porque os projetores não têm essa saída eARC, né? Não tem esse extrator. Então, o que esse produto aqui que vocês estão vendo na tela faz é extrair extrair o eARC, né, para você conectar vamos falar assim, nos ARC, por exemplo, né? Então, você tem entrada, você entra com a HDMI aqui do lado esquerdo,
são as duas faces do mesmo produto aqui, tá? O mesmo produto olhando os dois lados. Você entra com HDMI nessa conexão HDMI in, e do outro lado sai um HDMI out, que você mandaria, por exemplo, para o projetor, e um eARC out, que você mandaria para a soundbar, por exemplo, tá? Uma pergunta também que as pessoas fazem, né? O pessoal fala, por exemplo, você vê a conexão a HDMI atrás das barras, né? Da ARC e da BIM, né? E uma pergunta que sempre aparece assim, posso conectar o meu Apple TV direto na conexão HDMI da ARC? E a resposta é não, porque quando você olha o cabo, a estrutura do cabo HDMI, as trilhas do cabo HDMI, a trilha que leva o áudio do eARC é diferente da trilha que leva o áudio digital mesmo do cabo, entendeu? Então, não funciona você conectar qualquer fonte de áudio e vídeo diretamente na ARC. Tem que ser uma conexão eARC, ok? E também uma evolução desse produto que vocês estão vendo aqui, também uma outra demanda é o vRoom, porque o vRoom você tem mais inputs, né? Então, você pode colocar até 3 dispositivos aí no vRoom, o HDMI, ou o Apple TV, a TV a cabo e o videogame, por exemplo, e ele faz essa função de extrair o IARC para a TV e mandar o HDMI para o display também, seja ele projetor ou painel de LED, ou, eventualmente, se o cliente, acho que é pouco provável, mas se o cliente tem uma TV antiga que não tem o recurso do IARC, né? Também outra coisa importante, o Dolby Atmos da TV só pode ser transmitido via eARC. Aquelas conexões ARC mais antigas não funcionam para Dolby Atmos, tá? Então, isso aqui também é uma coisa que resolveria essa limitação das TVs mais antigas, de não ter o eARC, tá? Porque ele consegue extrair isso aí e mandar para o sistema, para as barras para soundbars da Sonos. Vamos entrar agora também aqui na questão das aplicações. Na verdade, aplicações sugestões de sistemas, né? Só fazer um adendo aqui. Olha que legal esse home theater Sonos foto, né? Você tem uma BIM na frente, 2 caixas, uma apoiada no aparador atrás e um sub do lado. Isso é o home theater, né? Você instala em 15 minutos e o cliente não vai queimar a placa HDMI de nada. E o cliente vai te ligar te chateando com absolutamente nada, tá? Então, aplicações, voltando a falar que aplicações são sugestões de sistemas que a gente faz, né? Então, por exemplo, solução básica do BR, você tem uma TV, né, um cable decoder, que eu já falo para todo mundo que o cara pode abandonar esse cable decoder, não faz sentido nenhum mais, né? Você tem já tudo no streaming. E aí você coloca só um Sonos Sub e uma Sonos Beam. Você já tem um sistema frontal Dolby Atmos, uma reprodução de grave muito boa e um áudio muito melhor que a TV. Aí você pode agregar, por exemplo, naquela mesma solução, um Sonos Amp e colocar 2 caixas surround no teto. Aqui a gente está usando a nossa Origin D61. Isso já é um sistema surround, né? Numa aplicação só com uma soundbar, um amp e 2 caixas atrás, tá? Uma outra aplicação aqui é você usar a Sonos Arc. Uma coisa aqui interessante que eu não falei é o seguinte: o sistema Sonos ele é totalmente modular, né? O que quer dizer o seguinte? Você pode colocar só uma barra na frente, você já começou a ter um sistema Sonos na sua casa. E ele pode ir crescendo conforme o cliente tiver fôlego financeiro, ou entender, né, que o sistema realmente funciona, enfim. Então, você pode começar só com a soundbar e você já vai entregar uma solução muito boa para o seu cliente em termos de performance de áudio. Tá? E aí você vai crescendo isso. Coloquei agora 2 subwoofers junto com a minha Sonos Arc, né? Agora vou colocar no meu sistema 2 subs e 2 caixas One como surround, 2 One SL. Esse aqui é exatamente um dos sistemas que nós temos montados aqui no showroom. Agora eu vou colocar, em vez de ser Sonos One surround, eu vou colocar a nossa nova 300. Esse sistema aqui é bem interessante, porque é o seguinte, vocês lembram que eu falei que a Sonos Arc, ela tem 2 alto-falantes que elas dão um tiro de som no teto para simular os high channels. E essa configuração que vocês estão vendo na tela, ela é digamos, a configuração mais imersiva que você pode ter da Sonos, porque
Você tem a ARC no canal frontal simulando o high channel e você tem a Sonos Era 300 atrás também simulando a high channel, irradiando o som de 360 graus, tá? Isso aqui é o novo, digamos, essa configuração é a nova configuração flagship de surround da Sonos. É o máximo que você pode fazer dentro de uma sala com um sistema surround Sonos, tá? Ah, posso colocar 3 subs, 4 subs? Não, não dá. Aí você já tem uma limitação de app que você não consegue fazer, tá? Uma pergunta também que as pessoas fazem: ah, posso colocar 3 caixas convencionais na frente, left e right, sempre colocar 3 Sonos Amp? Não, não dá, né? Que é uma coisa, um exercício que a gente tem que fazer, que é o seguinte: toda vez que você tentar encaixar os Sonos no que você acha que sabe sobre... Não, desculpa, coloquei errado. Toda vez que você tentar encaixar os Sonos naquilo que você entende como áudio e vídeo, que vem do áudio e vídeo convencional, você provavelmente vai ter alguns problemas, né? O que eu aconselho, assim, a maneira mais fácil é você compreender, né, como os Sonos funcionam e as limitações, esquecendo os antigos paradigmas, e aí você formatar o sistema para o seu cliente, tá? Porque a abordagem da Sonos ela é diferente do sistema convencional. Tá? Não dá para vou colocar 3 caixas frontais no teto e vou fazer Sonos. Não, você não dá para fazer. O canal frontal tem que ser barra. Uma regra também é assim: toda vez que você tiver TV, ela estar associada a um soundbar. Essa é a melhor maneira de você fazer o sistema, tá? Você pode, eventualmente, pegar a saída de áudio da TV e conectar no Sonos Amp e colocar 2 caixas, mas você não vai ter surround, por exemplo, tá? E aí, sempre que você tiver alguma dúvida nessa questão da configuração, também vocês podem nos acionar, mas é bem fácil de entender aqui a lógica de como eles funcionam. Outra configuração, eu posso ter a ARC na frente, 2 subs, e usar Sonos 5 como surround, que é a nossa caixa de melhor qualidade lá, que ou seja, reprodução hi-fi. Assim, eu vou dar uma opinião para vocês. Isso aqui faz para surround, para filme, não faz muito sentido. Está de ótimo tamanho. Porém, se seu cliente quer, ele gosta de esse ambiente aqui que a gente está usando de exemplo, ele gosta de dar uma festa aqui, né? E aí o Sonos no app ele tem a possibilidade de você configurar as caixas surrounds na reprodução de música. Você tem 2 formas de configurar. Ou ela funciona como eles chamam de ambiente, que é um leve reforço no que está tocando de música na frente, ou ele funciona no outro modo, eu não lembro o nome agora, mas depois eu mostro para vocês, mas ele funciona tocando no mesmo volume das frontais. Então, essa configuração aqui, ela faz sentido para um cliente que quer dar uma festa aqui e usar todas as caixas para tocar música ao mesmo tempo. Ou você pode colocar de novo 2 subs, a ARC e as caixas surrounds embutidas no forro, que é uma coisa popular no Brasil, porque esse layout de sala que a gente está mostrando aqui, ele não reflete talvez a maioria, né? Porque o cliente geralmente tem uma sala estendida, ou ele tem janela atrás, alguma coisa do tipo, e você vai ter dificuldade de colocar uma caixa, digamos, uma 5 ou uma One, que precisa ligar na tomada, né? Então, às vezes não é nenhuma alternativa, às vezes a única alternativa é colocar a caixa no teto. Tá? Sonorização para área externa, né? Você pode ter, a gente também tem isso aqui funcionando aqui no showroom, caixas de jardim com um Sonos Amp. Está resolvido a questão da sonorização externa. Ou qualquer caixa outdoor, você pode usar o Sonos Amp alocado mesmo ali, como eu usei de exemplo lá atrás, numa mobília ali na anexa, sabe? Sai um par de cabo ali, alimenta as caixas e o Sonos Amp está conectado no Wi-Fi, por exemplo. Está resolvido. Ou com caixas externas, como a S67, que é a nossa caixa outdoor da Origin. Na verdade, sim, aqui no Brasil a galera gosta mais de usar esse form factor, né, que é aquela caixa que vai na parede à prova d'água. Então, você pode usar o Sonos Amp para amplificar essas caixas. Ou você pode ter, por exemplo, um amplificador com linha de 70 volts. Se o cliente tiver uma área externa muito extensa, às vezes é útil você usar a linha de 70 ou 100 volts, tá? Então, você pode usar o Sonos Port ao invés do Sonos Amp aqui. Você alimenta lá o Sonos Port no amplificador aqui que a gente está usando o DSP3700, que é da Origin, né? E ele faz a amplificação para a linha de 70 volts para as outras caixas.
Aqui também uma aplicação indoor, né? Você usando Sonos One com sub, som ambiente com sub. Olha que legal. Você pode ter a Sonos One com sub, ou você pode ter Five, por exemplo. O cliente gosta de tocar mais alto, né? Dá para você colocar Five. Uma coisa legal aqui da Sonos também, pegando o gancho, um argumento aqui, talvez seja útil em alguns casos, é o seguinte: o Sonos é um produto que o cara compra e ele continua com esse produto com ele numa eventual mudança de casa. Né? Então, por exemplo, pensa essa configuração que está na tela aqui. O cara montou na casa dele, amanhã ele muda de casa, ele tira as caixas da tomada e leva na mudança com ele e liga na casa nova. Que é uma coisa que ele não faz, dificilmente ele vai conseguir fazer no sistema convencional, com coisas embutidas, instaladas, cabeamento, tudo isso, tá? Então, o investimento não é um argumento super forte, mas pode ser útil em alguns casos, né? Sei lá, jogador de futebol que muda muito de casa, né? Você oferece um investimento para o seu cliente que ele não vai perder ao longo do tempo e se ele mudar de casa, tá? Então, aqui é uma sugestão Sonos Five. A outra sugestão aqui, já pensando mais em conversar melhor com o arquiteto, você pode ter caixas embutidas no forro, né? Aqui a gente está usando nossas caixas de 8 polegadas D81 e D83 da Origin, com Sonos Amp fazendo amplificação dessas caixas, tá? Aí a infraestrutura disso aqui é convencional, sai o cabo de caixa lá que está no teto e direciona para os Amp. Só que a operação disso é simplificada, né? O cliente pode fazer, está sentado na sala de estar, quer escutar uma música, abre o Spotify e manda via AirPlay o áudio direto do Sonos Amp, nem se preocupa. Se você tiver uma coisa mais centralizada, obviamente, o cara tem lá um sistema antigo que está com hack, que você quer fazer uma atualização, um upgrade, você pode aplicar esse tipo de topologia de solução. Coloca o Sonos Amp lá para fazer as zonas amplificadas direto, e para a área externa você pode pôr o Sonos Port com os amplificadores de área externa. É um exemplo, obviamente, tem várias formas de você desenhar isso aqui, né? Uma coisa também que eu queria passar aqui na apresentação, já dei aqui falei um pouquinho, que é as aplicações comerciais aqui, né, de Sonos, né? Sonos é um produto... Vou passar um vídeo rapidinho aqui. Tá sem áudio. Você está me ouvindo, né? Esse vídeo não tem áudio, mas enfim, o Sonos é um produto muito, assim, ele cai como uma luva para essas aplicações comerciais de restaurante, academia, né? Porque você simplesmente quebra a dependência do cliente ter um computador rodando alguma coisa, aquele amplificador cheio de cabo embaixo do móvel, né? Que geralmente dá problema, esquenta tudo, né? E você também tem um recurso do Sonos que é bem interessante, que dentro do aplicativo você pode criar agendamentos, né? Você pode programar caixas para, por exemplo, né? Durante todos os dias da semana, de segunda a sexta, para que elas comecem a tocar em determinado horário, todo dia às 10 da manhã, eu quero que entre o playlist tal e toque durante tanto tempo. Você consegue fazer, ele já tem essa inteligência dentro do aplicativo que dá uma autonomia muito grande. O cliente pode simplesmente criar o playlist dele lá no Spotify e faz a programação no app para aquilo tocar de maneira automática todo dia, tá? Então é bem simples, bem prático, sem equipamentos adicionais como amplificadores e cabo e infraestrutura pesada, né? Uma coisa interessante também aqui é o seguinte: você pode ofertar isso para... o cara não precisa estar fazendo uma obra no restaurante, né? Você consegue ofertar isso aqui para estabelecimentos que já estão prontos, mas tem algum desafio, alguma dificuldade nesse tema, né? De ter um sistema de áudio. Galera, até aqui, acho que a gente quer fazer um break para as dúvidas aí? Tem muita dúvida, Marquinhos? O pessoal está respondendo já, o pessoal do comercial já tem. Então tá bom. Tá. Ótimo, perfeito. Então, o que eu vou fazer agora aqui é passar pelo Sonos App. Vou mostrar para vocês o aplicativo do Sonos aqui. E como eu vou fazer isso, eu vou espelhar na apresentação aqui o meu celular, que tem o aplicativo Sonos rodando aqui do nosso showroom, ok? Só um segundo aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso. Opa. Beleza.
Então, esse aqui é o Sonos App, né? É onde todo o sistema Sonos, você precisa do Sonos App para colocar ele no ar e você pode operar, obviamente, o sistema pelo Sonos App, né? E você pode operar o sistema também usando pelos aplicativos nativos, digamos assim, né? Spotify, Apple Music, usando o AirPlay 2, mandando a música direto do app para sua caixa, digamos assim, tá? Então, essa aqui é a primeira cara aqui, a primeira página do Sonos App. Se vocês olharem lá embaixo, tem aquela navegação, tá vendo? A estrelinha, o colchete, um gráficozinho, a lupa e aquela engrenagem de configuração. Eu estou na estrelinha aqui embaixo, né? Essa página principal, ele traz o que foi tocado recentemente, ele me mostra as estações de rádio que eu tenho, tá vendo? Ó? As últimas que eu ouvi, algumas listas de reprodução que eu tenho, algumas músicas tocadas ultimamente, alguns álbuns, tal. É um resumão, digamos assim, do que está acontecendo dentro do sistema. Quando eu pulo aqui para o colchete, aqui, segunda página, ele está me mostrando todos os serviços de streaming que eu tenho conectados ao meu Sonos App. Porque uma coisa que você faz no Sonos App é conectar os seus serviços de streaming dentro do Sonos. Então, aqui o que a gente tem aqui? Eu tenho o Apple Music, tá vendo? Ó? Cliquei no Apple Music aqui. Então, eu estou navegando dentro do Apple Music agora, tá vendo? Eu tenho o Apple Music, tenho o Sonos Radio, que é o primeiro, Deezer. E olha só que interessante, você pode ter várias contas do mesmo serviço de streaming dentro do aplicativo. Então, por exemplo, nós temos duas contas aqui de Spotify. Tem uma que é do Lourenço aqui, pessoal, e tem uma outra que provavelmente é aqui do showroom mesmo. Eu poderia ter colocar uma terceira, uma quarta, enfim. E isso acaba sendo útil, né? Porque se você navegar nos seus playlists pessoais, o que você quer é ter acesso ao Spotify, por exemplo, né? Então você pode colocar várias contas dentro do mesmo app, né? TuneIn, YouTube Music, e você tem as entradas analógicas que você pode usar como fonte no sistema também, seja no Sonos Port, seja no Sonos Amp, que tem entrada analógica, ou seja na Five, que tem uma entrada analógica. E agora nas novas caixas Era 100 e Era 300, que também vão ter essa possibilidade. Então, tudo que você conecta ali nessas caixas passa a configurar como uma fonte de áudio aqui também, tá bom? Eu vou dar uns passos atrás aqui, desculpa. Quando você instala o Sonos App a primeira vez, uma coisa que você faz é criar uma conta no aplicativo Sonos, que é esse primeiro item aí, tá vendo? Conta. Então, você cria uma conta para o seu cliente, ele cria uma conta, né? Se você estiver instalando o sistema para o seu cliente, o que você pode fazer é usar a sua conta para colocar o sistema no ar, né? E depois usar um recurso que a gente tem aqui, que é você transferir, quando eu entrei ali na conta, tá vendo? E aí depois você pode transferir esse sistema para a conta do seu cliente, depois eu vou mostrar para vocês como que faz isso aí. Então, mas a primeira coisa que você faz no app é criar uma conta. E a segunda coisa que você faz é vincular suas contas de serviço de streaming dentro do sistema, tá? Quando você vai aqui para esse ícone do meio, que é o gráficozinho aqui embaixo, eu cliquei nele, ele vai te mostrar todos os ambientes onde você tem os Sonos. Aqui a gente tem uns nomes esquisitos porque é showroom. Mas, por exemplo, o demo aqui seria jantar, living, terraço, suíte. Ele vai aparecer o nome dos ambientes. E você opera o ambiente clicando em cima do ambiente que você quer controlar. Então, por exemplo, se eu clicar em cima do demo, aqui nessa janelinha embaixo, eu estou controlando esse ambiente que eu selecionei em cima, tá vendo? Então, você pode controlar individualmente. Quando eu clico em cima do demo, ele abre a janela. Estou tocando aqui, demo de demonstração, não é de demônio não, tá? E aí você está controlando esse ambiente, você pode dar o play, né? Vai estar tocando essa música nesse ambiente. E se agora essa música que está aqui nesse ambiente, eu quero tocar lá na piscina. Eu clico nesse íconezinho no canto direito inferior aqui embaixo, que é como se fosse o símbolo da AirPlay, e ele me deixa escolher qual ambiente mais eu quero que aquela música seja reproduzida. Ou eu tenho um atalho que eu posso mandar tocar em todos os lugares,
ou eu posso clicar nesse mais aqui e criar um grupo, né? Que é grupo assim, grupo área social, grupo pavimento 1, grupo pavimento 2, e de forma que você simplifica a questão de como você agrupa esses ambientes. Então, basicamente, esse ícone do meio é o que você toca, e vocês podem ver que cada ambiente está com uma música diferente, né? Tá vendo? Ó? Você pode ter uma música, um conteúdo diferente, um volume diferente em cada ambiente, e você pode agrupar isso a hora que você quiser, e você pode criar grupos, é muito fácil, tá? Do cliente entender e operar isso aqui. Aí eu pulei para a lupa. A lupa é basicamente você buscar o conteúdo, né? Você vai pesquisar aqui, buscar artista, música, álbum, ele busca em todos os streaming vinculados que a gente viu naquela lista. E por último, a gente tem aqui nosso atalho de configuração, né? Configuração onde você tem a conta, que é o primeiro item lá, onde está a sua conta, o sistema, né? Vou clicar em sistema aqui. Quando eu clico em sistema, vou voltar, tá? Conta no sistema aqui no de baixo. O sistema ele te mostra todos os sistemas que você tem dentro do seu ambiente, tá? Por exemplo, aqui, Open 2, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma ARC e dois subs, por exemplo, e duas surrounds, onde está escrito Open 2, tá vendo? Ah, quero adicionar um produto novo. Você simplesmente clicar aqui em adicionar produto novo, ele vai buscar os produtos na rede ou via NFC Bluetooth, vai aparecer aqui e você adiciona o produto. Eu não tenho isso aqui porque não é um produto novo, tá? Então, vou voltar aqui no Open 2. Apertei o Open 2. Então, o Open 2, que é um ambiente, é um sistema onde tem uma ARC, uma WAN, que é áudio esquerdo, áudio direito, dois subs, tá? Se eu clicar na ARC aqui, ele vai mostrar o status, tal, se habilita ou desabilita o Wi-Fi. Posso remover os subs, eu posso fazer a equalização independente desse ambiente, grave, agudo e loudness. Eu tenho um recurso aqui debaixo da equalização que se chama TruePlay. Né? O TruePlay é um recurso de equalização de sala da Sonos, que ele usa o microfone do... Então, eu estava falando do TruePlay. O TruePlay é uma equalização de sala para o sistema. Quando você monta o home theater Sonos, ele tem esse recurso que você faz o fine-tuning do sistema, né? Eu só vou dar continuar aqui, ele vai te dar uma instrução, como que você vai fazer. A sintonização TruePlay leva cerca de 3 minutos e usa o microfone do dispositivo Apple. TruePlay não funciona no Android, ok? Então, se você quiser, na hora de implantar, é importante que você tenha aí um dispositivo Apple para fazer. Então, ele vai pedir para você tirar a capinha, fazer silêncio, né? E aí você vai simplesmente virar o seu iPhone de ponta cabeça e você vai ficar caminhando pela sala e fazendo um movimento de pôr o iPhone para cima e para baixo para ele capturar a reverberação da sala e fazer o ajuste do sistema, ok? Eu não vou fazer, só para vocês saberem que existe o recurso. E também, na nossa experiência, esse ajuste dá uma enorme diferença no funcionamento do sistema, ok? Então, assim, toda vez que vocês montarem um sistema, uma configuração de surround Sonos, façam outro play, dá muita diferença. Indo para aqui, áudio surround. Quando você vai para áudio surround, esse sistema nós temos duas WAN como surround, você configura o volume das caixas surround para quando eu estiver vendo TV, que o áudio está vindo da TV, e o volume das caixas surround para quando eu estiver escutando música no streaming, ok? A gente ainda está naquela configuração lá que é a ARC, 2 subs e 2 surrounds, tá? A reprodução de música, que é como eu quero que as caixas surround se comportem quando eu estiver escutando música. Ambiente, elas tocam bem baixinho como um reforço das caixas frontais, tá? E se eu colocar completo, ela vai tocar alto e igual às caixas frontais. Naquele exemplo que eu dei do cara que quer dar festa nesse ambiente, é melhor ele colocar como completo, ok? E aqui você determina a distância que você está das caixas surrounds para ele melhorar aqui a questão do ajuste, principalmente do volume, perfeito? Então, esses ajustes, aí você tem subaúdio. Eu sempre xingo que eu vejo isso aqui, porque é showroom. Alguém sempre coloca mais 4 sub aqui. Então, subaúdio,
você coloca, faz o ajuste da altura do subwoofer desse sistema. O posicionamento é se o sub está de frente ou se o sub está de lado, perfeito? 0 a 180, né? E o ajuste de sub é isso. Depois você tem ajuste de altura do áudio. Isso aqui é interessante, que é o seguinte. Você pode, isso é até uma configuração nova, eu descobri outro dia. Quando você estiver ouvindo áudio imersível, áudio em Dolby Atmos, você tem um ajuste da altura do áudio que você quer. Isso é um recurso recém-implantado no aplicativo aqui. Aconteceu tipo há uma semana atrás. Só funciona para áudio imersivo Dolby Atmos. E você tem um recurso legal também que é limite de volume. Você pode limitar a reprodução, o volume daquele ambiente lá, né? Aqui está em 100%. Se eu colocar em, digamos, vamos falar, coloquei em 70%. Quer dizer que toda vez que alguém for lá e aumentar o volume no máximo, ele vai estar no máximo a 70%. Pode ser útil isso aqui para quem tem filho, para quem mora em apartamento e não quer incomodar o vizinho, enfim. Tá? Mas existe isso aí. Reprodução automática da TV. Quer dizer o seguinte, isso aqui funciona para barra. Toda vez, o áudio que vem da TV via cabo HDMI sempre tem preferência sobre o áudio do streaming. Então, vou dar um exemplo aqui. Estou mandando o áudio do meu Spotify para Arc. Está tocando música na Arc do meu Spotify. Se eu apertar o controle da TV para tocar outro conteúdo na TV, o áudio da TV vai desligar aquele som do Spotify e vai assumir o áudio. Ele tem preferência sobre o áudio do streaming, tá? Então, isso aqui, se você desativar, isso não vai acontecer. Se você chamar o áudio da TV, ele continua tocando Spotify. Aconselho deixar assim, porque se você ligou a TV, é que você quer usar a TV, tá? Desagrupar na reprodução alto, né? Quer dizer que, assim, quando eu chamar, se estiver tocando lá em grupo, essa ARC desse sistema está tocando som junto com todas as caixas do sistema. Você põe lá no modo festa, está todo mundo tocando a mesma coisa. Se você pegar o controle da TV e chamar lá de novo lá o Netflix, ele desliga essa caixa do grupo e assume o áudio daquele Netflix, tá? Sincronia do diálogo da TV, para você fazer o lip sync. E para você pode configurar também um atraso de áudio do grupo aqui em relação aos outros alto-falantes, se tiver algum delay. Tá? Se tiver, se não tiver, não precisa. Usar o infrared, primeiro item. Luz de sinal de infravermelho, que é o LEDzinho que fica na frente da caixa. Tem gente que se incomoda com aquilo na sala escura, então você pode desabilitar. Tá? E você pode configurar aqui o assistente de controle remoto também. Você pode configurar um assistente de voz também. Estou clicando em configurar assistente de voz. Aí é um tema que é o seguinte, gente. A gente, infelizmente, vive num país que fala um idioma pouco falado. Então, nós não temos o Alexa em português ainda, tá? A Sonos está passando por algumas mudanças recentes aí e a gente acredita que isso vai entrar no radar deles em breve, tá? Mas ainda só funciona Alexa em inglês e a integração com uma conta americana. O Sonos Voice Control é o assistente de voz da própria Sonos, que funciona só em inglês também, mas é interessante, às vezes, para você tocar música, né? Então, você pode mandar... o acionamento é Hey Sonos, você fala Hey Sonos, play Led Zeppelin on the balcony. Você manda tocar o comando, ele manda tocar a música naquele ambiente que você determinou. E o Google Assistant também, que não é muito popular no Brasil, mas também funciona aqui dentro, do mesmo jeito, tá? Opa. Luz de status, desligar o LEDzinho também da caixa. Controle de toque, estou aqui no hardware, tá? O controle de toque é você desabilitar aqueles botões de acesso direto nas caixas, ok? E no aplicativo você tem um atalhozinho, por exemplo, educação. Se você clicar aqui, ele vai te explicar como que você faz. Começa o tour e ele vai te explicando passo a passo como você configura e como funciona. Perfeito? Então, aqui você faz isso em todos os ambientes, tem esses recursos que eu acabei de mostrar, pulei uma página para trás, tá? E aí você tem as configurações do sistema. Quando você clica em sobre meu sistema, você tem todo versão do firmware, versão do hardware, compilação, as licenças... Opa, desculpa. As licenças de cada produto, tá vendo aqui? MAC address, endereço IP, tem todas as informações de todos os produtos que você tem dentro do seu sistema. AirPlay,
ele só te fala os dispositivos compatíveis com o AirPlay, que são todos, tá? Alarme, aqui é aquele recurso que eu mostrei para vocês, que é você configurar o sistema. Falei para vocês, na verdade, lá na aplicação comercial, que é o recurso de você colocar os alto-falantes para funcionarem de maneira automática em determinado horário. Vamos fazer um rapidinho aqui. Adicionar alarme. Então, eu quero que todo dia, às 10 da manhã, qual sistema? O Open 2, que é aquele que a gente estava mexendo. Todo dia às 10, o Open 2, toque o quê? Música. Eu cliquei em música aqui, tá? Terceiro item, música. Sino, Sonos, lista de reprodução Sonos, Apple Music. Quero pegar aqui, todo dia toca qual playlist aqui do meu Apple Music. Aí você escolhe aqui, tá? Vai, escolhe lá. Demonstração. Ok, definir. Pronto. E repetir o quê? Diariamente? Todos os dias da semana? Não, só quero dia... Não quero sábado e domingo, ok? Então, eu criei um alarme. E qual o volume também? Qual o volume que eu quero que entre? Quero que toque entre tocando 50%. Criei aqui vamos chamar assim, uma automação Sonos aqui, né? Eu criei uma funcionalidade específica, né? Levando por residencial isso, o cliente pode ser o despertador do cliente. Todo dia o som da caixa do quarto, na hora que ele levanta, entra tocando um determinado playlist, por exemplo. Só durante a semana, tá? Então, a gente também tem essa funcionalidade dentro do aplicativo aqui, que é interessante para muitos casos, tá? Compactação de áudio, isso aqui é relacionado aos inputs analógicos do sistema. Se eu ligar um toca-discos na Five, o que eu quero que o sistema faça com esse áudio? Se ele seja automático, não compactado ou compactado. Deixa sempre automático, porque para você não entrar em questões aí de nível de áudio e ter que entender de coisas que você não precisa entender, deixa em alto. A data e hora é automático, já está lá o fuso de Brasília. Você pode criar aqui também grupos, né? Lembra lá que eu falei para você que você pode agrupar caixas e criar, por exemplo, área social, que eu quero que funcione o jantar, a cozinha e a churrasqueira. Eu crio um grupo ali, você faz isso aqui, dá o nome do grupo, seleciona as caixas que você quer e aquilo fica salvo como grupo para operação no app, né? Servidores de mídia. O que são os servidores de mídia? O Sonos, ele tem a capacidade de enxergar conteúdo armazenado, por exemplo, num servidor num HD de rede que esteja conectado na rede, entendeu? Vamos pensar um cenário aqui, por exemplo, um barco, né? O cara tem um iate e ele não quer depender de link de internet para escutar música no barco. Ele pode ter um servidor NAS, né, ligado na rede do barco, com a lista de milhares de músicas gravadas lá, e o Sonos enxerga esse servidor e reproduz as músicas, inclusive com um metadata. Ele traz capinha, traz letra, o que tiver armazenado lá, ele reproduz, tá? Aqui não vai aparecer porque a gente não tem isso aqui na rede. Mas ele funciona, isso é uma ferramenta para você ter, digamos, um Sonos offline em situações extremas, tá? Biblioteca de músicas, né? Você pode manter a biblioteca de música atualizada aqui, estava desacionado, inclusive. Do serviço de streaming. A rede, né? Você pode iniciar as redes aqui. Está conectada à nossa rede, eu posso atualizar. E um negócio interessante é o seguinte, a Sonos, ela cria uma sub-rede da Sonos mesmo, porque as caixas se falam diretamente também, entendeu? Existe uma comunicação, a comunicação principal Wi-Fi, mas as caixas se falam entre si também, tá? Controle parental, legal, você tem filho pequeno, não quer que escuta a música com palavrão, você habilita isso aqui, né? Nome do sistema, você pode dar um nome do sistema, né? Show, por exemplo, sei lá, pronto. E a atualização do sistema, como você quer que ele se comporte em termos de atualização. O que a gente configurou aqui no nosso sistema? Elas são agendadas para acontecer durante a noite. Perfeito? Mas você pode mudar isso aqui também. Uma coisa aqui que eu estava falando para vocês, quando você vendeu o sistema para o cliente e foi implantar na casa do seu cliente, geralmente, nesse momento, o cliente não está lá. Então, o que você vai fazer? Você vai subir o sistema com a sua conta que você tem no seu app mesmo, que você usa, e depois que o cliente chegar lá, você vai transferir a propriedade do sistema para o seu cliente, tá bom?
Aí são processos, você vai ter que entrar com a sua conta, não sei o que lá, e passar para a conta do seu cliente. Perfeito? Isso é útil porque, como eu disse para vocês, cara, quase nunca o cliente está presente na hora que você está instalando o sistema, né? Então, isso vai dar uma agilidade para o seu técnico ir lá fazer isso e depois você transferir para a propriedade do cliente. Eu aconselho que vocês tenham uma conta da empresa, né? Não deixar na conta do instalador funcionar. Tem uma conta da empresa, que é o que todo mundo sobe o sistema nessa conta e você, de qualquer lugar, você pode transferir a conta para o seu cliente na conta dele. E o cliente também, o usuário, vai ter que instalar o app e também ter uma conta no Sonos App, né? E você vai ter que ajudar ele a configurar aqui os serviços de streaming dele. Como que você faz isso? Voltei na página principal aqui dos ajustes. Vou em serviços e voz agora, o terceiro item. Ó. Então, o primeiro aqui é voz, eu já mostrei. Aqui embaixo são os serviços de streaming vinculados à minha conta Sonos aqui do showroom. Agora eu quero colocar mais um serviço de streaming. Pô, Felipe, eu quero colocar outro serviço que eu tenho aqui. Vamos ver, eu vou clicar em adicionar um serviço. E uma coisa interessante é o seguinte, o Sonos, cara, ele é compatível, eu arrisco dizer todos, tá? Mas não deve ser todos, mas deve ser 99% dos serviços de streaming disponíveis no mundo hoje. Eu vou fazer um scroll para baixo, os óbvios aqui, né? Apple Music, Spotify, Tidal, YouTube Music, aí começa, Seven Digital, 80s and 80s, Echo Radio, coisas específicas, tá vendo? Activeair, e vai. Amazon Music, vai, tá vendo? Calm, tá vendo? Vai descendo. Classical, vários serviços de streaming, tá vendo? E o que você faz aqui, iHeartRadio, que tem gente que usa aqui no Brasil, tá vendo? E desce, vai. Então, assim, tudo isso aqui é serviço de tuning, tá vendo? Serviços de streaming compatíveis, digamos, nativamente dentro da plataforma Sonos. Quando você vincula aqui a sua conta dentro da plataforma, todo o conteúdo desse serviço passa a estar disponível dentro do Sonos, tá? Então, é uma solução, digamos, voltando no começo da nossa apresentação, o Sonos é uma solução adequada à forma como os clientes consomem conteúdo hoje, ok? Pessoal, olha só, o aplicativo é basicamente isso, acho que vale a pena vocês darem uma navegada com calma depois e instalem, fuçem, tirem dúvidas lá. O principal que a gente mostrou é isso aqui, tá? O que eu queria, a gente está no final aqui da nossa apresentação, né? E eu queria só aproveitar para repassar alguns conceitos também do que a gente vive no dia a dia, que aprende, conversa muito com as pessoas, né? E pega muitos relatos e troca muita ideia, porque, de certa forma, o Sonos ele é um produto que ele é disruptivo e ele tem um impacto aí, tem um movimento de mudança, né, que as pessoas precisam implementar e entender dentro dos seus negócios, né? E uma coisa que eu falo, o desafio, ele é tanto para nós como distribuidores, quanto para vocês, né? Para a gente, na relação com vocês, de ensinar e divulgar e fazer com que vocês entendam o conceito e quão diferencial e benéfico ele é para o negócio de vocês. A gente tem esse desafio e vocês têm o desafio também de empurrar isso para frente para o cliente final, né? E aí, nessa linha, eu queria compartilhar algumas coisas que a gente sente que tem sucesso, né, no jeito que a gente conduz, né? E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é demonstração, né? Porque é uma coisa que a gente não consegue falar aqui na apresentação, e é óbvio o motivo disso, é que o Sonos é um sistema que toca muito bem, mas muito bem, porque as pessoas, principalmente o cliente final, pode fazer uma falsa associação a enxergar o Sonos como um produto, um Bluetooth speaker, uma coisa do gênero, porque é uma caixa amplificada, etc. E não é isso. Eles são uma empresa que eles têm uma preocupação com o que eles entregam em termos de qualidade de áudio bem diferenciada. Eles têm laboratórios, eles têm salas anecóicas, consultores da indústria do cinema, da indústria de áudio. Então, o Sonos toca muito bem e você só consegue mostrar isso em demonstrações. Então, eu sugiro que vocês, quem não tem ainda, considere ter o produto em showroom
E se você não tem um local adequado para demonstrar, você tem outros recursos, né? Como o Sonos tem essa característica, digamos, portátil, né, e fácil, uma coisa também que muita gente está fazendo com muito sucesso é ter um kit itinerante, né, que você pode levar na casa do cliente, deixar um final de semana para ele testar lá e ter experiência pessoal do produto, né? Então, a demonstração do produto é fundamental para o sucesso da venda do produto, né? E outra coisa que a gente sente muito é esse negócio de atacar a dor dos clientes, né? Que geralmente é um feedback geral, gente. Assim, os sistemas são difíceis de operar, são complexos, já tive, quero ter mais. Então, com Sonos você tem um remédio para a dor do cliente de fato, realmente, genuinamente, entendeu? Então, tentar entender os anseios do cliente, o que ele quer e oferecer uma coisa simples, isso é o segredo, porque, de novo, o Sonos é um negócio que vai ajudar você a ganhar dinheiro simplesmente você não perder dinheiro no pós-venda e na implantação, tá? Então, é importante você entender a dor do cliente e endereçar isso com um produto que vai de fato, resolver a vida dele, né? E outra coisa também, assim, finalizando, que eu queria colocar é o Sonos, ele também não está relacionado à capacidade financeira do cliente, né? O que eu quero dizer com isso? O Sonos não é um produto, também é uma falsa associação que você pode fazer na cabeça de uma maneira mais inocente. O Sonos é um produto simples para clientes mais básicos. Não. Mesmo o cliente que está gastando milhões numa residência, né? Ele, eventualmente, esse cliente é um cliente que ele quer uma coisa mais simples, né? Não tem uma associação assim, o cara tem mais grana, vou vender uma coisa mais cara. Não, o Sonos é um produto que ele atende a maioria dos clientes que querem um produto que seja fácil de operar. E eu falo por experiência que a maioria dos clientes quer isso, tá? Então, a dica que eu deixo para vocês é prestar atenção mais no consumidor, nas coisas que estão acontecendo no mundo. As coisas mudam de maneira muito rápida hoje, né, no mundo que a gente vive. E se parar para pensar, tem muita gente vendendo áudio e vídeo da mesma forma que eles vendiam na década de 90. Tá antigo, você precisa repensar o negócio e eu acho que o que a gente tem na mão para vocês é a oportunidade de colocar o negócio de vocês em passo com o que tem mais moderno, não só em termos de tecnologia, que é uma coisa mais óbvia pelo que vocês viram aqui, mas em termos do que é o consumidor moderno mesmo, tá? Então, a gente está aqui à disposição de vocês, né? Nós temos o showroom para quem não visitou ainda. Pense que eu estou falando aí em termos de demonstração, é fundamental para o sucesso da venda de Sonos, tá? E nosso staff de suporte também está à disposição de vocês aí, tá bom, galera? Queria agradecer a presença de todo mundo aí. Desculpa se o negócio foi longo aqui, tem muito conteúdo para passar, né? A gente tentou consolidar o máximo que a gente pôde aqui e nós vamos ter outros webinars para frente aí com conteúdos variados também, outras coisas que são novidades para divulgar para vocês aí para frente, tá bom? Obrigado pela presença de todos aí. E um grande abraço e espero vocês uma oportunidade para conversar pessoalmente aí com vocês assim que possível, tá bom, pessoal? Obrigado.